Responde aí rápido. Você acha que as crianças antigamente tinham mais disciplina do que hoje? Se você tem essa impressão, vamos falar sobre isso hoje, porque não é bem assim também. A gente vê que tem algumas coisas faltando tanto antigamente quanto hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu oriento famílias que querem fazer educação domiciliar, seja em homeschooling ou em after schooling. E também sou autora do programa Depois da Escola, Educação Familiar com Propósito. Então eu vou deixar aqui o meu contato para que você possa, se você quer uma ajuda em relação a isso, estou aqui à disposição. Lembrando que eu parti para esse caminho porque eu percebi que os maiores casos de sucesso escolar estão nas famílias que estão mais próximas da vida escolar de seus filhos. Isso não só minha experiência comprovou, como também estudos, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria lançar aqui uma provocação. As crianças de antigamente, elas tinham mais disciplina ou a gente só acha que tinham? Será que elas eram mais indisciplinadas mesmo? Então vamos ver, o que mudou de lá pra cá? Né? Vamos pegar lá 30, 40 anos atrás, 50, que seja, nas décadas passadas, e vamos ver o que mudou. Antes, as crianças e adolescentes, elas tinham uma rotina mais previsível. Né? Elas chegavam da escola, ou então elas iam para a escola à tarde, elas comiam, elas tinham uma rotina muito bem estabelecida e isso é muito positivo. Né? Criança tem que ter rotina, hoje é uma coisa que está faltando muito. Brincadeiras ativas, então as crianças antigamente, elas brincavam de coisas que as crianças têm que brincar, de pega-pega, de esconde-esconde, de brincar de correr, de se movimentar, de mexer o corpo, de movimento. A socialização era melhor também, porque a gente tinha muitos primos, né? As famílias eram as famílias maiores, com muitos primos, vizinhos. Hoje a gente mal fala com vizinhos, né? Principalmente quem mora em grandes cidades. Então fica muito complicado você ter uma socialização de qualidade. E antigamente tinha menos distrações. Então, por exemplo, se você pegar 40 anos atrás, tinha apenas TV aberta. Tinha uma época que nem TV tinha, né? Se você for pegar aí nos anos 50 já tinham, mas não era algo popular. Mas assim, se você for pegar nos anos 80, por exemplo, nos anos 80, era só TV aberta. Nos anos 90 já tinha TV a cabo, mas assim, nada como hoje que nós temos. Até nos anos 2000, não era assim como é hoje. De você ter muita informação, de você ter um smartphone, essas coisas. Hoje, tem muito estímulo constante, que são as telas, que fazem com que as crianças fujam de uma rotina e que elas fiquem mais distraídas e mais indisciplinadas. Uma vida muito corrida, então, os pais trabalham muito, as crianças acabam ficando nas mãos de escola ou nas mãos de outros parentes, ela não consegue estabelecer uma rotina, as próprias crianças têm muitas atividades. Pais mais cansados e culpados, porque os pais trabalham muito, então eles acabam tendo esse sentimento de culpa, né, por não poderem ficar mais tempo com os filhos. Ou a sociedade acaba meio que, não, você tem que se priorizar e tal, e eles acabam não tendo esse sentimento. E menos tempo juntos de verdade, então... hoje tem essa falta desse tempo, né? Hoje os vínculos estão muito fracos. Agora, vamos voltar ao passado e vamos ver. Antigamente, as crianças eram mais disciplinadas ou elas tinham medo? Porque, assim, muitas vezes o comportamento exemplar, né? Vinha de uma repressão. Vinha de uma ordem muito forte, muito expressa. E isso acaba, as crianças não obedeciam porque elas tinham que obedecer, elas obedeciam porque tinham medo. As crianças não podiam questionar nada, não podiam expressar nada. Então elas sempre foram como se fosse um pet. Era como se fosse um pet. Então isso acabou que as crianças acabaram crescendo com uma certa insegurança que gerou esses pais de hoje, que hoje dão muita liberdade para os filhos. Eles responderam um extremo com o outro. E o ideal é o meio termo, porque a hierarquia deve existir, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. E silêncio era confundido com obediência. Então, assim, as crianças sempre foram acostumadas a ficar quietas, e acabam que ficaram crescendo caladas com aquele sofrimento
e com problemas, né? E o que é disciplina de verdade? Aí, independentemente do tempo, se é hoje, se é no passado, é você ter autocontrole, é você ter responsabilidade, é você ter empatia. Então, essas coisas a criança não vai aprender sozinha, elas precisam ser ensinadas através de uma boa educação domiciliar. Seguir limites claros com segurança emocional. Então, a hierarquia existe. Não é uma coisa horizontal, é uma coisa vertical. Porém, não é aquele chefe autoritário, não é aquele ditador, sabe? Não é bem assim. A criança precisa ter limites, até porque se ela não tiver limites, se alguém não estabeleceu limites para ela, ela não vai conseguir estabelecer sozinha. E exige conexão e constância dos alunos. Então é uma coisa que é repetida, 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 repetida. Você ensinar um valor é repetição, sempre repetição. É uma coisa que vai até chegar lá no inconsciente da criança. E muitas vezes os pais não têm paciência, muitas vezes os pais não têm tempo, muitas vezes os pais acham que isso é bobagem, que eles estão repetindo o modelo talvez autoritário dos pais. Então, precisa de conexão e precisa de constância. Isso é disciplina de verdade. E o que as crianças de hoje precisam? Né? Por que elas aparentam serem disciplinadas? Rotina clara de rotina. Crianças não têm rotina. E a rotina não é uma coisa que elas aprendem sozinhas. Elas vão... você precisa ensinar. Muitos pais não ensinam rotina. Deixa tudo a Deus dará. Sabe? A hora de fazer a lição de casa. Tudo bem. A hora de jantar. Janta se quiser. A hora de escovar os dentes. Não tem. Então a criança não tem disciplina nem para escovar os dentes. Né? Esse é um porém. Limites explicados e repetidos com firmeza. Então, você achar que você foi reprimido lá no passado, ok, é um direito seu. Mas você não vai simplesmente amolecer. Você precisa ser firme. E ser firme não é ser bravo, não é ser autoritário. É você exercer o seu papel de mãe e de pai. Tá? Então, você precisa ter limites explicados e estabelecidos com firmeza. Então, a criança tem que saber o que ela espera o que você espera dela. Tá? E não é para anular a personalidade dela, mas fazer com que ela tenha uma rotina e uma obediência a regras que precisam ser cumpridas, tá? Participar da vida real da casa. Muitas vezes a criança, ela tem tudo na mão, ela nem leva o prato dela que ela come até a pia para poder lavar. Então, essas coisas precisam ser também, elas precisam participar da vida da casa, assim como os pais também precisam participar da vida dos filhos, uns participando da vida de outro. Eu tô me recuperando de uma gripe, por isso que eu tô falando mais baixo, mas mesmo assim, né? E convivência com adultos coerentes. Então, não pode ter adulto desregulado, adulto que grita, adulto que surta, sabe? Então, também não pode ser assim. Também não pode ser aquela pessoa, meu amiguinho, você querer fazer o papel do amiguinho da escola do seu filho. Não, você não tem mais 14 anos, né? Às vezes você tem 40, você tem 50. Então, você precisa agir como uma pessoa da sua idade, com uma pessoa que tem autoridade, mas você precisa ter coerência. Isso é a coerência, mas você precisa também... você não precisa ser um ditador, mas você também não pode ser um amiguinho. É sempre o meio termo, gente. É sempre o meio termo. E disciplina nasce do cotidiano. Então, esse tem que ser o cotidiano. Rotina, repetição, repetição, repetição. Muitas vezes não tem paciência, né? Os pais não têm muita paciência com a repetição, mas a repetição precisa ser... Aprendemos assim, independentemente da idade. E o papel como pais? Então, antes bastava mandar. Então, hoje precisa ensinar e sustentar, tá? Não é ensinar e simplesmente ensinar uma vez e deixar... eu expliquei, ele não quis entender. Não, você tem que falar de novo, que eu falei. Repetição, repetição, repetição. Modelar o comportamento que queremos ver. Então, não tem essa de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você tem que ser o exemplo, tá? As crianças observam muito exemplos. Como é que você quer, por exemplo, que a criança acorde cedo se você não acorda cedo? Se você acorda 11 horas da manhã, entendeu? Então, essas coisas você precisa também ver direitinho e estar presente de verdade, não só corrigir. Então, é a presença. É a presença física, é você estar ali por ele. Mesmo que você tenha que abrir mão de você. Né? Isso a sociedade não prega muito, né? Principalmente para as mulheres, porque as mulheres têm são muito mais sobrecarregadas nesse aspecto. Então, a gente sempre mulher livre, não sei o quê. Só que às vezes a gente precisa se doar.
para as crianças e para os adolescentes. Não tem jeito, não tem jeito, tá? E vamos lá, né? Talvez as crianças de antigamente, elas fossem mais disciplinadas mesmo. Porém, elas eram mais caladas. Hoje, como eu falei, tem dois extremos aí. As crianças antigamente eram caladas e hoje elas falam demais e mandam na casa. Precisa encontrar o meio termo, que é se autorregular com amor e com presença. Essa é a disciplina de verdade. É isso que você precisa alcançar. É o meio termo entre o passado e o presente, sem deixar com que seja o reizinho da casa. Então você sente aí, como é que tá na tua casa? Falta disciplina, falta conexão? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, aperta aqui, inscreva-se caso você não seja inscrito ainda. E deixe o seu like no vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Se você quiser começar uma educação em casa legal, eu tenho 2 materiais gratuitos para você. É só você clicar no primeiro link aqui abaixo, tem uma página, depois você clica novamente e vai cair no meu WhatsApp. Eu vou mandar nesse WhatsApp um PDF, que é 5 atividades para estudar sem nem perceber. E After Schooling na prática comece hoje. 2 materiais, é um PDF e um vídeo, não estão relacionados entre si, inclusive. Eu vou te mandar por lá e depois a gente conversa para ver o que você precisa aí melhorar na educação aí na tua casa, certo? Porque isso é fundamental. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.